às margens do rio Tibre, na Península Itálica, surgindo de Rômulo e Remo, diz a origem lendária. Nas terras férteis do Lácio se estabelecem pastores, exércitos são formados para evitar invasores. Em Roma, a monarquia era dividida em classes sociais. Patrícios dominam o Senado, numa economia agropastoril, com golpe da aristocracia. República é implantada, quem manda agora é o Senado. Expansão iniciada, territórios obtendo em função de suas conquistas. Tornou-se, portanto, uma potência imperialista. Domínio do Mediterrâneo, aumento da escravidão, lutas de classes e os plebeus, direitos exigirão. Camponeses vertem terra, vão viver em novas áreas, e os irmãos Gracos sugerem uma reforma agrária. Roma às margens do rio Tibre, na Península Itálica, surgindo de Rômulo e Remo, diz a origem lendária. Vem as crises políticas, surgindo os triunviratos, mas só serão resolvidas quando o império é implantado. É o apogeu romano nos séculos 1 e 2, mas a sua decadência começa no século 3. Pelos bárbaros é invadida, a Europa é dividida, deixa de herança o direito e a importante língua latina. Roma às margens do rio Tibre, na Península Itálica, surgindo de Rômulo e Remo, diz a origem lendária. Roma às margens do rio Tibre, na Península. Bom dia, sexto ano, meus amores do mundo todo. Tudo bem com vocês? Hoje é terça-feira, graças a Deus. E nós estamos aí em mais uma aula de história. Agora com o capítulo 10, né? A gente está continuando desde sexta-feira. Hoje é terça, a gente continua então com o capítulo 10, né? Então, veja só, a gente está falando sobre Roma, esse lugar que se tornou um grande império depois, né? E aí, gente, interessante que depois vocês vão ver isso juntamente comigo, né? Que nós vamos ter o capítulo 10 falando de Roma e depois a gente vai falar sobre o Império Romano. Então, calma que aqui não é, ainda não é aqui propriamente o Império Romano. Esse capítulo 10 a gente está falando sobre a estrutura romana, como é que começou, aquilo que eu sempre falo com vocês, né? Sobre quando você vai pensar nas fases do ser humano, né? Tem a questão lá do nascimento, aí você vai ter infância, adolescência, e aí depois você vai ter aquela parte já da idade adulta, né? Então a gente está agora falando sobre, saímos já da infância, a gente já está indo já para a adolescência, estamos na adolescência, na verdade, de Roma. Então, assim, é muita coisa legal, assim, que a gente busca, começa a ler, e aí você fica assim, muito assim, puxa, professora, tudo isso lá em Roma, aconteceu isso, foi verdade e tal. Muita coisa foi verdade, mesmo, né? Inclusive a questão de escravos e a questão de reis e guerras, certo? A gente vai ter algumas lendas, mas, como sempre, né? Por causa da cultura também, se faz necessário para eles, na época, fazer lendas e até para chamar a atenção das pessoas, certo? Então, bora lá já. Eu sei que você já leu, que a gente falou a semana passada, vamos lá. E aí, para a gente poder ver agora direito como é que fica essa questão, então, agora, essa fase da adolescência de Roma, né? Muitos de vocês estão começando a viver essa fase, né, que é
a pré já para a adolescência. Então, vamos lá. A gente tem, olha, veja, a página, gente, 116, aí nós vamos falar sobre a sociedade romana. Então, professora, e tinha sociedade naquela época? Tinha sociedade, né? Embora fosse há muitos anos antes de nós, mas já tinha sociedade. Tá, então vamos ver quem é que fazia parte, quem é que compunha, quem é que formava a sociedade, quem é que estava em cima, quem estava embaixo. Quantos grupos tinha? Então, vamos lá. Primeiro, né, já tinha sociedade, como eu disse, senão não teria grupos sociais nem povo, né? Tem que ter sociedade. Então, nós vamos ter, primeiro, gente, grifem essas palavras, viu? Pegue sua canetinha aí, qualquer coisa, as meninas que gostam de rosa, sei lá, né? Eu acho que gostam. Se não gostar, pode ser outra cor também. Os meninos pintem com preto, azul, sei lá, vocês quem sabem. Bom, então a gente tem quem? Patrícios, nós vamos ter plebeus, nós vamos ter escravos e nós vamos ter patrícios, plebeus, escravos e nós vamos ter os estrangeiros. Vocês vão encontrar na 116, né? Vou repetir. Patrício, plebeus, escravos e clientes. Não tem estrangeiros. Estrangeiros é Grécia. Então, certo? Repetindo. Patrícios, plebeus, clientes e escravos. Sendo que cada grupo desse que formava a sociedade romana, cada grupo desse tinha seus direitos e deveres. Alguns grupos tinham mais deveres do que direitos. Por exemplo, entre eles, professora, me diga aí um grupo desses aí que tinha mais direitos. Os patrícios, esses que tinham mais direitos, certo? E esses escravos aí, professora, de que mesmo? Eram os escravos que vinham da África já? Não, esses escravos aí eram os escravos que quando Roma começou a sair de onde estava e vencer muitas batalhas, Roma trazia essas pessoas, principalmente homens, e esses homens, por ter perdido a guerra, eles acabavam se tornando escravos romanos, certo? Ou então por dívida, parecido também com a Grécia lá, certo? E os plebeus era uma das classes mais prejudicadas porque não tinha direitos políticos. Professora, quando você fala de direitos políticos é o quê? Direitos políticos por exemplo, votar, ser chamado de cidadão. O que mais, professora? Quando tivesse algumas decisões políticas, esse grupo tinha que ser beneficiado também, não era. Quem era beneficiado com essas mudanças na política, geralmente eram os patrícios, certo? Bom, aí, veja só, você tem ainda os clientes. Olha, os clientes, eles eram muito diferentes dos escravos e dos plebeus. Por quê? Porque esses clientes, eles eram protegidos pelo Império, por Roma, não Império ainda, por Roma, certo? Então, você tem os escravos, que eram o que eu falei, prisioneiros de guerra por dívida. Você tem os plebeus, que era a classe que era muito prejudicada com muita política romana, quando na época da monarquia, principalmente. Tem os patrícios, que são os grupos que mais se beneficiam, né? Para você pensar. Se você que gosta de, não sei, você pode gostar de pizza, a professora gosta muito de torta de chocolate ou torta de morango. Pronto, então vamos dividir essa torta aí de morango ou chocolate, ou então pizza. Nessa divisão, a fatia maior, sabe para quem que seria? A fatia maior seria então para os patrícios. Dá para você pensar por aí que quem lucrava, quem comia melhor, quem tinha melhores coisas eram os patrícios, certo? Bom, mas os clientes, eles eram protegidos pelos romanos, certo? Eram homens livres e eles eram protegidos pelos romanos. Então, o que acontece aqui, eles terão uma vantagem aí sobre os escravos e sobre os plebeus. Eles estão à frente, certo? Deu para entender, né? Então, vamos lá. Além da sociedade romana, a gente vai ter, então, a política, que eu acabei de falar, algumas coisas. A famosa política. Aí você vai dizer, vixe, professor, vai falar de política justamente nesse tempo. Sim, gente, a política, olhem para mim, olhem para cá. A política é uma coisa legal, certo? Política não é só quando você vai no dia, sempre que chega o mês de outubro, a depender do tempo, né? A gente vai votar. Não é só para isso. A política você pode fazer em casa. A partir do momento que você senta com a sua família e faz organização, e seu pai, sua mãe, ou quem mora com você de adulto, e fala assim, olha, você vai ser responsável por isso, você vai fazer isso, já é uma forma política de organização, certo? Então a política não é ruim. Agora, muitas pessoas que estão lá que fazem coisas ruins, certo? Então, olhe bem para cá e preste atenção, a política não é ruim, tá? Depende muito de quem quer fazer a política. Bom, aí a gente vai ter a política romana. Professora, na política romana,
Quem era? Já tinha presidente? Não. Na política romana a gente vai ter a monarquia. A monarquia quem é? Vai ser o rei que toma decisões, é o rei que dá a palavra final, é o rei que vai ver a questão das leis, certo? Mas Roma teve um problema. Por quê, professora? Porque a gente não sabe muita coisa da política romana. Por quê? Por conta mesmo que muito que acontecia era falado, era de forma oral. E você sabe que quando você fala algo assim, até eu comentei com vocês, eu acho, quando a gente começa a falar, muitas pessoas começam a falar de um assunto, aquele assunto não vai sair exatamente como aconteceu. Por quê? Porque cada um tem uma forma de dizer, né? E as meninas me desculpem vocês, mas a gente, no caso eu mulher e vocês meninas, a gente gosta de crescer um pouquinho a conversa. Não é que a gente vai fofocar, mas a gente gosta de colocar mais emoção na história. E a gente fala que, por exemplo, o menino viu o passarinho, aí aquele passarinho, a gente gosta de detalhes, né? Aí falar que o passarinho é rosa, é azul, é não sei quantas cores, e ele voou alto, tal, assim. Então, geralmente, a gente, quando a história é falada, de forma oral, não sai como deveria ser mesmo, porque cada um tem uma maneira de falar, de se expressar. Certo? Na monarquia romana, que é a política, ela vai sofrer por causa disso, porque era muito oral. Então, muita coisa que aconteceu de fato não foi escrita, não foi documentada, então não sabe. Tá bom? Então, nós temos a política. Professora, de novo, quem era o principal da política era o rei. Certo? Aí, nós vamos ter, na política, nós vamos ter as instituições políticas. Tem que ter instituições para apoiar quem está lá na monarquia, né? Aí você vai falar, mas o rei precisava, embora ele desse a palavra final. Mas ele tem que ter grupos ou instituições que pudessem apoiá-lo no que ele falasse, certo? Então, a gente tem instituições políticas. Quais são, no caso, então, essas instituições? Você vai ter Senado, você vai ter Curiata, certo? E você tem isso na página 117, tá bom? Então, quer que eu fale de novo? Pronto. Na política romana, nós vamos ter a monarquia, onde o rei é quem predomina, né? Tá? Ele está lá no topo. E na política nós vamos ter as instituições. Nós vamos ter o quê? Os senadores, né? E nós vamos ter lá as assembleias, né? E então a gente tem a curiata, tá bom? Bom, aí a gente vai ter então, já aí nessa questão da política, quer dizer, continuando ainda com a história da política, caminhando sobre a política, nós vamos ter então a república. A república, ela vai surgir, por quê? Porque muitos grupos políticos romanos, eles não queriam mais a monarquia. Por quê, professora? Porque, pensando na torta que eu disse, a maior parte, a fatia maior ia ficar com quem agora? Nesse caso, ia ficar com o rei, com a monarquia. E ia prejudicar outros grupos, certo? Então, muitos grupos políticos de homens não queriam a monarquia mais. Então, nós vamos ter a república. República quer dizer o quê? A palavra res, que vem do latim, que quer dizer coisa. E pública quer dizer povo, então é coisa do povo. A partir da república, então, você vai ter o quê? Você vai ter alguns homens, alguns magistrados, né? Lá na magistratura, esses homens serão responsáveis para representar a questão do povo, embora o povo não fosse representado direito, né? Inclusive os plebeus. Mas agora eles vão ter a república, e a república será representada agora por grupos. Não é mais o rei, gente, sozinho. Agora teremos representantes agora, e o rei não pode tomar decisão só. Tá certo? Tá dando para entender direitinho? Bom, nisso aí nós vamos ter umas coisas legais, né? Nessa questão aí da república, tá bom? Então você tem aí a magistratura e, gente, depois disso nós vamos ter então a expansão romana. Roma vai expandir. Lembra que eu disse como nasceu, tá criancinha, né? Mamãe, papai, toma papinha, gugu dadá, dá chupeta e tal. Aí vai ficando já a criança, a questão da infância, aí vai ser adolescente. Então, na adolescência, Roma, então, ela vai fazer o quê, professora? Ela vai expandir. O que é expandir mesmo? Vamos pensar, expandir é crescer, vai crescer muito. E como é que Roma cresce? Roma vai crescendo de que maneira? Roma vai crescendo conquistando, indo para as guerras e vencendo essas guerras. A partir do momento que Roma vence essas guerras, ela expande, claro, e ela conquista outros territórios, e ela enriquece. Para você pensar, Roma era um dos lugares que todo mundo queria estar em Roma, porque Roma era um dos maiores impérios que se tinha, certo? Bom, então nós vamos ter a expansão romana, como eu falei, por causa das conquistas,
tá bom? E nós vamos ter então nessa expansão as guerras púnicas. Guerras púnicas foi a partir do momento que Cartago e Roma batalharam, guerrearam e Roma sai vencedora, tá bom? Então Roma expande e nós vamos ter as guerras púnicas, que é Roma contra Cartago, e Roma vence essa guerra, certo? E aí com essa expansão nós vamos ter o Mare Nostrum, que quer dizer nosso mar. Roma não vai crescer só agora por terra, vai crescer por mar também, tá bom? Nós vamos parando por aqui na aula de hoje. Vocês vão dar uma olhada, vão ler novamente, vão lá de novo falar o que eu falei. Gente, repitam, leiam o que eu estou falando hoje. Repitam algumas palavras, tá bom? Na próxima aula nós falaremos então como é que vai ficar, o que é política do pão e circo, como é que fica toda essa questão aí da finalização de Roma, tá bom? Cheiro para vocês, gente. Tchau!